o sol Incrível. parecendo um borrão, né? Incrível, incrível. É uma coisa assustadora. E aí, Joel, a gente sabe que alguns incêndios acabam começando porque o mato está muito seco mesmo, mas na maioria dos casos tem ação humana. Seja por uma displicência, então um lixo, né, que vai parar no meio do mato. Às vezes um papel de bala, né, a parte interna tem aquela cobertura que é de alumínio, né? Então isso já é o suficiente para iniciar um incêndio, um pedacinho de caco de vidro, mas tem também os incêndios intencionais. Casos que estão sendo investigados. O Márcio Campos está aqui com a gente para falar exatamente sobre essas investigações. Né, Márcio? Boa tarde. Oi, Márcio, querido, bem-vindo. E o crime de incêndio é sem fiança, né? Inafiançável, tanto que já tem muita gente presa por isso. Boa tarde, queridão. E muitas vezes crime que dá até preventivo, ou seja, fica preso até o julgamento. Boa tarde, viu, Ana Paula? Boa tarde, Joel. Pois é, a gente está acompanhando, Joel e Ana Paula, hoje o trabalho do Ministério Público, né, e da Polícia Civil de São Paulo, que tem vários inquéritos abertos, né? Pelo menos até agora, são 22 pessoas presas no estado de São Paulo, acusadas de cometerem crime ambiental. A última prisão aconteceu na tarde desse domingo, né? Foi na cidade Sales Oliveira, na região de Ribeirão Preto, quando um homem colocou fogo numa propriedade rural e rapidamente subiu aquela densa cortina de fumaça, né? O criminoso, né, o acusado, foi embora, mas ele foi visto e aí a polícia conseguiu localizá-lo num bar em frente, inclusive, à delegacia, né? E depois ele foi detido em flagrante. Então, assim, até agora 23 pessoas, contando com essa, né, estão presas aqui em São Paulo, né, acusados de cometer esse crime. Quem coloca fogo em matas ou florestas pratica esse crime ambiental, Joel, que você acabou de comentar, né? A pena varia de 2 a 4 anos de prisão e tem pagamento de multa. Mas tem um detalhe: se o incêndio, né, colocar em risco a vida das pessoas ou até patrimônios, aí a pena pode chegar a 8 anos de prisão. Se tiver morte ou se alguém ficou gravemente ferido, pode dar tentativa de homicídio e homicídio. A pena vai aumentando ainda. É o caso da maior parte dos acusados aqui em São Paulo. A maior parte dos acusados aqui em São Paulo está enquadrado nesse segundo item aqui que eu disse, né? Então, essas pessoas, a maior parte delas também está aguardando a decisão do juiz, preso, porque a prisão de temporária, né, de flagrante, foi convertida em prisão preventiva. Então é nesse sentido que a gente está mostrando hoje, trabalhando, e vamos dar um balanço também hoje no Jornal da Band sobre como isso vem sendo tratado em todo o Brasil. Ok, Márcio, eu fico me questionando aqui. Como que alguém tem coragem de colocar fogo em um canavial, uma área de mata e tal, em um momento como esse? Sei que nem há momento para isso, mas dá para você levar algumas situações em consideração, principalmente você, Márcio, que é do campo assim como eu. A gente sabe que às vezes dá para você utilizar o fogo de forma controlada, mas nunca em um momento parecido como esse que nós estamos enfrentando. Então eu fico imaginando aqui o que passa na cabeça do cidadão para ir em um local ali, riscar um fósforo ou um isqueiro e meter fogo e simplesmente ir pro bar tomar uma. Se não criar um ambiente pior ainda do que esse ambiente que nós temos em vários sentidos. Você faz com que as autoridades tenham que empenhar profissionais, você gasta dinheiro, você prejudica pessoas, principalmente que têm problemas respiratórios, crianças, idosos. Você arrebenta com absolutamente tudo, você tira o foco, desvia absolutamente o foco. Triste isso, né, Márcio? Triste, viu, Joel? E a polícia e o Ministério Público investigam também se essas ações fazem parte, né, de uma organização criminosa ou não. Por enquanto, ainda não tem indícios disso, mas a polícia também está investigando. E só para lembrar, Joel, mesmo no campo, mesmo para quem tem propriedade rural, fazenda, etc., hoje, colocar fogo para fazer manejo, por exemplo, de pastagem, é muito antigo isso. Hoje você já tem técnicas modernas, apropriadas, para fazer renovação de pasto. Então, até o fogo em pasto hoje já não é de uso comum, exceto com alguns pequenos proprietários, pequenos produtores que não têm acesso à tecnologia. Colocar fogo hoje em pastagem faz parte do passado para grande parte dos grandes produtores, viu, Joel? Verdade. Marcinho, querido, muito obrigado. Uma boa semana para você, tá? Valeu.
Uma semana produtiva para você, para Paula, para todos da Rádio Bandeirantes. E até mais no Jornal da Band com as imagens do Claudinei Mantozão. Obrigado, querido. E olha, agora há pouco chegou uma notícia boa, Joel. A gente falou até na abertura aqui do programa que a gente tinha ainda 11 cidades em São Paulo com focos de incêndio sendo combatidos, né, pela Defesa Civil e pelos bombeiros. Chegou uma atualização de que esse número caiu para menos da metade. Agora são 5 municípios com ocorrências de incêndio em andamento. Tem 6 aeronaves de asa fixa e 4 de asa rotativa no combate a esses incêndios. A gente está falando do Vale do Paraíba com a região de Bananal, Campinas, área, né, de Campinas, em Mococa e Tapiratiba, em Franca, região de Itirapuã e também na região de Araçatuba, na cidade de Castilho, né? Então são esses os pontos principais que a Defesa Civil vem monitorando, com destaque para a região de Bananal, onde tem 2 grandes focos de incêndio e outros tantos diversos pequenos que têm que ser combatidos, senão há o risco de esse fogo se alastrar e aumentar rapidamente. E né? Bananal há tempos desse jeito aí. Verdade. Bananal é impressionante. A temperatura ela tá baixa aqui na região metropolitana de São Paulo. Castilho, que você citou agora com 30 graus. Sabe? O norte do país, o norte do estado de São Paulo, não tá com essa mesma condição que nós temos hoje aqui. Exatamente. A umidade até que tá legal, tá com 58%. Mas temperatura alta, né? O que deve estar dificultando e muito aí o combate desses focos de incêndio todos que você disse, que felizmente caíram pela metade. São